Você já parou para pensar por que muitas vezes buscamos algum tipo de cura para a nossa vida e nós não encontramos? Pois bem, existe um texto na palavra de Deus, você pode conferir na sua Bíblia, Jeremias capítulo 8, versículo 22. A palavra de Deus nos faz três perguntas que precisam ser respondidas. O texto diz assim, olha, acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Você deve saber tanto quanto eu que perguntas são atemporais, respostas são temporais. O que eu quero dizer com isso? A pergunta que eu faço hoje, eu posso fazer daqui 10, 20, 30, 50 anos. A pergunta não muda, ela não está restrita a tempo e a espaço. Respostas, ao contrário, são completamente temporais. Porque a resposta que você me dá a uma pergunta que eu faço hoje pode ser completamente diferente da resposta que você vai me dar daqui a 10, 20 ou 50 anos. Eu acredito que a gente poderia, inclusive no contexto que a gente vive, a gente poderia fazer essas mesmas perguntas das quais nós precisamos respondê-las. Eu acredito que se nós pudéssemos reformular essas perguntas hoje, nós diríamos assim, acaso não há remédio no mundo? Ou não há nele médicos? Por que, pois, não se realiza a cura do meu povo? O que eu quero dizer, na verdade, é que quando nós somos confrontados com perguntas como essa, nós precisamos entender que muitas vezes Deus está muito mais preocupado em nos levar a um nível de cura que vá além do que aquela que muitas vezes nós estamos procurando. Na verdade, muitas vezes corremos atrás dos sintomas, quando na verdade deveríamos estar preocupados com as causas e as origens dos nossos sofrimentos e das nossas enfermidades. Um dos maiores milagres realizados pelo Senhor Jesus foi a ressurreição de Lázaro. Você deve conhecer, tanto quanto eu, a história que está registrada no capítulo 11 do Evangelho de João. Um dos maiores milagres, porque talvez o maior inimigo enfrentado pelo ser humano seja exatamente a morte. Jesus entra no cenário dessa família, de Marta, de Maria, de Lázaro, e Jesus então ressuscita Lázaro. Jesus traz Lázaro dentre os mortos, traz de novo a vida. No entanto, você há de convir comigo que ninguém encontra Lázaro andando pelas ruas do mundo contemporâneo, do mundo atual, porque Lázaro, embora tenha experimentado a ressurreição, num determinado momento da sua vida, em outro momento morreu. A palavra de Deus está repleta de outros exemplos, como a ressurreição do filho de uma viúva de Naim. A palavra de Deus diz que essa mulher tinha um único filho e talvez só aqueles que já passaram por uma experiência como essa podem perceber a profundidade da dor dessa mulher. Uma mulher viúva, sozinha, com um único filho, e a palavra de Deus diz que esse menino havia morrido. Jesus entra no cenário dessa mulher e ressuscita o filho que já estava morto, assim como Lázaro. No entanto, ninguém encontra o filho da viúva de Naim vivo andando pelas ruas do nosso mundo atual. Por quê? Porque o menino, embora tenha experimentado um grande milagre, uma ressurreição, num outro momento da sua vida, ele morreu. Jesus cura um cego que está à beira do caminho. No entanto, mesmo diante de uma experiência tão extraordinária como voltar a ver um cego, esse homem, num outro determinado momento da sua vida, ele também morreu.
ele também deixou essa vida. Na verdade, o que nós precisamos entender é que a preocupação de Deus sempre vai além das nossas preocupações. Muitas vezes estamos preocupados em resolver os nossos conflitos e buscar a cura para o nosso sofrimento físico ou até para o nosso sofrimento emocional. E na verdade Deus está muito mais preocupado com o nosso espírito, com a cura do nosso espírito, a resolução dos nossos conflitos espirituais. Eu não sei quantos já pararam para pensar em responder a uma outra pergunta: onde você passará a eternidade? Precisamos parar para pensar sobre essa pergunta, porque isso vai determinar exatamente o tipo de vida que a gente vai viver aqui agora, pensando na nossa eternidade, pensando no nosso futuro. E quando nós estudamos o capítulo 8, especialmente de Jeremias, que nós lemos, nós encontramos resposta às 3 perguntas que foram feitas lá no comecinho. Acaso não há remédio em Gileade? Acaso não há médico? Então, se tem remédio e tem médico, por que não tem cura? Volto a lembrar que a preocupação de Deus vai além do que o nosso sofrimento do corpo ou o nosso sofrimento da alma. Diz respeito à nossa eternidade, diz respeito ao nosso espírito. E respondendo essas 3 perguntas, com certeza nós vamos encontrar um novo sentido na vida. Pois bem, eu quero convidar você a voltar comigo os olhos novamente para o capítulo 8 e vamos juntos descobrir qual é a resposta que pode nos fazer experimentar e provar uma cura que vá além do que aquela que a gente muitas vezes busca. E a primeira resposta que eu encontro está exatamente no versículo de número 4 e 5 do capítulo mencionado. Olha o que o texto diz: dize-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar. Quando eu olho para esse texto e para esses 2 versículos do capítulo 8, eu encontro a primeira resposta para as perguntas que foram feitas. Porque muitas vezes nós não encontramos a cura para os males que têm nos afligido. E a primeira resposta é porque nós não nos voltamos para o Senhor. Sabe, querido, muitas vezes Deus permite que a gente passe por sofrimentos como os que a gente tem passado, especialmente nesse último ano, porque o propósito de Deus é que a gente se volte para Ele. É interessante a argumentação que há nos versículos que nós acabamos de ler. O Senhor diz assim: olha, quando alguém cai, essa pessoa não levanta? Quando essa pessoa se desvia do caminho, ela não torna a voltar, ela não volta a reconsiderar o seu caminho? Pois bem, meu querido, muitas vezes nós estamos acostumados a criar paliativos. Na verdade, não remédios e não cura. Corremos atrás da religiosidade, corremos atrás da justiça própria, de tudo aquilo que nós fizemos ou não, que a gente pode considerar como atos de bondade, e muitas vezes a gente recorre até às superstições. Colocamos a nossa fé e a nossa expectativa em pessoas, em circunstâncias e em coisas, quando na verdade nenhuma delas vai resolver o nosso conflito. Aliás, nós estamos há 1 ano tentando encontrar resposta para algo que até hoje ninguém ainda encontrou resposta. Pois bem, o primeiro conselho que Deus nos dá para respondermos a esses conflitos e a essas perguntas é: volte-se para o Senhor. Deus está permitindo que a gente passe por uma situação tão conflitante,
tão aflitiva, desesperadora, porque Ele quer nos fazer voltar para Ele. E enquanto nós não cumprirmos esse propósito, o Senhor vai insistir em nos permitir fazer ler a mesma página quantas vezes forem precisas, até que a gente se volte para Ele. A segunda resposta que eu encontro a essas perguntas feitas estão no versículo de número 6 e no versículo de número 7. Olha o que diz o texto: eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, ou da sua volta, do seu retorno. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. A segunda resposta que eu encontro às perguntas que foram elaboradas aqui: nós não encontramos a cura muitas vezes porque nós não reconhecemos as nossas necessidades. Sabe, eu acredito que um dos maiores empecilhos à cura é a falta de reconhecimento de que estamos doentes. Infelizmente, a sociedade, o mundo atual está cauterizado pela incredulidade, pelo medo, pela dúvida, pela falta de fé, que não reconhece a sua necessidade. Interessante que Deus no texto diz que até a cegonha no céu conhece as estações e os pássaros conhecem o caminho de volta, o caminho de retorno. Ou seja, o céu, um lugar onde não há caminho, onde não há estradas, e os pássaros reconhecem o caminho de volta. E o ser humano não reconhece a necessidade de se quebrantar, de reconhecer a sua responsabilidade, de parar para pensar em qual é a sua responsabilidade e a sua participação no quadro que nós estamos experimentando hoje nos nossos dias. No entanto, eu encontro ainda uma terceira resposta às perguntas que foram feitas, e essa resposta está exatamente no versículo de número 9. Versículo de número 9 diz assim: os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Enfim, a terceira resposta que eu encontro é que nós não encontramos a cura porque nós temos rejeitado e nós temos desprezado a palavra do Senhor. Em momentos como esse, nós precisamos experimentar o que o salmista diz no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe, querido, o Senhor tem colocado a cruz como o sinal e a referência para que todas as pessoas possam ser atraídos à cruz, ao sacrifício de Jesus, e dessa forma encontrar cura, não somente para um mal físico, não somente para um mal emocional, mas também para um mal espiritual, que tem levado muitas pessoas a viverem uma vida completamente distanciadas de Deus. Eu quero finalizar essa nossa reflexão nesse dia, convidando você a buscar e a pensar em algo que seja mais profundo e que vá além do que muitas vezes nós estamos buscando e procurando hoje. Viva o hoje, viva a sua vida atual, pensando na sua eternidade e o que você pode fazer para viver uma eternidade com Deus. E para vivermos uma eternidade com Deus, nós precisamos encontrar essas três respostas. Precisamos nos voltar ao Senhor, precisamos reconhecer a nossa necessidade e precisamos valorizar a palavra de Deus, que é a resposta para os nossos conflitos. Dessa forma encontraremos remédio não somente para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Eu quero orar, quero finalizar essa palavra abençoando a sua vida,
pedindo que você encontre esse caminho e que você encontre muito mais do que esse caminho, você encontre o remédio que vai suprir não somente a cura do teu corpo, como da tua alma, como também do teu espírito. Meu Deus e meu Pai, obrigado mais uma vez por estarmos expostos à tua palavra e porque o Senhor muitas vezes nos leva a níveis mais profundos do que nós mesmos estamos dispostos a buscar e a percorrer. Obrigado porque o Senhor tem não apenas paliativos, o Senhor tem soluções, o Senhor tem respostas que atingem não somente a nossa vida momentânea, mas o Senhor atinge a nossa eternidade. Nesse momento eu quero orar por cada família, cada vida que está exposta a este ensino. Pedir que a tua palavra encontre lugar no nosso coração, que reconheçamos a nossa necessidade de nos voltarmos ao Senhor, de encontrar na tua palavra a resposta para os nossos conflitos. Ajuda-nos a entendermos o plano da salvação, o sacrifício de Jesus Cristo, e que dessa forma possamos encontrar a salvação eterna, a salvação para o nosso espírito, e que possamos viver uma vida eterna, naquele lugar onde a Bíblia diz que não haverá choro, não haverá doença, não haverá sofrimento, não haverá morte, não haverá separação. Pai, essa é a nossa oração nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe abundantemente, querido, e que quando você se deparar com essas perguntas, não há remédio, não há médico, por que não há cura? Você possa dizer, eu encontrei a cura, e a cura se chama Jesus Cristo. Deus te abençoe.